Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso livre de Marketing de Serviços em Comunicação. Fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu nas duas primeiras aulas, na primeira aula a gente conceituou o que é serviço, compreendeu as características do serviço, em especial a gente destaca de intangibilidade, de heterogeneidade, dos serviços serem perecíveis e serem separáveis, porque essas 4 características, elas permeiam todo o conteúdo do curso, elas impactam diretamente no marketing de serviços, seja de comunicação ou qualquer outro tipo de serviço. E a gente se aprofundou nessas questões de tangibilidade, nas categorias de serviço, serviço como produto, serviço ao cliente, serviço derivado de produto, nos tipos de serviço, né? Quanto a contato, quanto a relacionamento, quanto a habilidade, treinamento, quanto a homem, máquina, sobre a complexidade, né? A divisão de serviços por complexidade, sejam serviços de consumo, que são os B2C, os chamados industriais, que são os B2B. A gente viu também a divisão dos serviços por durabilidade, então serviços perecíveis, semiduráveis, duráveis, né, tanto no B2C quanto no B2B, as razões de consumo de serviços. Então, a gente tratou já na segunda aula das operações de serviço, da linha de frente, da retaguarda, né, como que elas devem trabalhar e se comunicar para a correta prestação dos diferentes tipos de serviço, como que ocorrem os processos de serviço, sejam com pessoas, com os bens das pessoas, com o estímulo mental das pessoas ou com as informações das pessoas, né, que são os diferentes modos de você processar um serviço, né, e aí entramos na grande questão, que é a questão-chave do marketing de serviços, que serviço trata de esperança de satisfação. Pelas características do serviço, né, pelo serviço ser intangível, né, pelo serviço ser consumido enquanto ele é prestado, tudo isso não permite que o cliente experimente o serviço antes de consumi-lo, né, diferente de produto. E essa é a grande questão do marketing de serviços, né? Então, a gente se aprofundou na aula passada sobre o que é satisfação realmente, né, o que é essa sensação de prazer, essa avaliação feita pelo consumidor, né, quanto a um serviço ou um produto, e estudamos as teorias tradicionais de satisfação, a hierarquia de necessidades de Maslow, os 2 fatores de Herzberg, as teorias XY de McGregor
Então, a gente se aprofundou, fez um comparativo entre essas teorias, a hierarquia de necessidade de Maslow e os 2 fatores de Herzberg. A gente viu sobre a teoria X e Y de McGregor, como que ela afeta as relações de consumidor, prestador de serviço, como que a gente tem as limitações dessas teorias no Brasil comparada com outros países. E aí a gente tratou de qualidade, já que o segredo do marketing de serviços é percepção de qualidade que gera satisfação. Então, a gente viu a qualidade, as diferentes etapas de qualidade, ou seja, qualidade de busca, qualidade de experiência, qualidade de credibilidade, como que esses diferentes tipos de qualidade estão relacionados com os diferentes tipos de produtos e serviços, ou seja, em produtos, qualidade de busca tem um peso maior, já em serviços, a qualidade e credibilidade prevalece exatamente por você não poder experimentar, então você precisa dessa questão de confiança, já que é algo mais intangível, e aí a credibilidade tem um peso maior do que as qualidades de busca que são mais tangíveis, que são preço, material, né, o que é impossível de se realizar em serviço, né? E aí a gente viu nessa linha contínua essa questão de percepção de qualidade de forma objetiva ou subjetiva, como que isso afeta os diferentes tipos de produtos e como isso afeta os diferentes tipos de serviço também, né? E quanto ao modo da gente poder avaliar essa qualidade percebida em serviços, né? Em especial usando uma escala de mensuração, então um instrumento de pesquisa chamado Serviqual, que avalia expectativa versus percepção, ou seja, são 2 questionários, um faz a avaliação antes do consumo do serviço e outro após o consumo do serviço, e assim a gente mensura a expectativa quanto a um serviço, quanto à qualidade percebida nos 5 diferentes construtos, né, as 5 diferentes prismas do serviço: tangibilidade, confiabilidade, presteza, garantia, empatia, e essa mesma percepção após o consumo do serviço. Então, isso foi tudo que a gente viu, né? Aqui a gente teve uma degustação dessa ferramenta de pesquisa que é a Serviqual, né, para entender como que funciona o seu uso. Então, a gente pega uma amostra de possíveis clientes, eles respondem antes e depois do consumo do serviço, e aí a gente tem aí uma nota, né, que a gente tira a média e consegue identificar quais os pontos que a gente pode melhorar ou deve melhorar para melhorar essa percepção de qualidade naqueles 5 pontos que a gente abordou. Então, nessa aula a gente já vai tratar mais de um lado de marketing, de planejamento de marketing voltado aí para serviços, em especial serviços em comunicação. Um ponto importante que a gente deve levar em consideração: como que a gente pode mensurar produtividade em serviços, né? É uma questão complicada, já que muitos serviços não dá para a gente quantificar como em produtos, né? Pela questão de intangibilidade. E até muitos critérios de serviço, eles são distintos. Então, tem um meme quanto a desenho, né, que é um profissional desenhando um cavalo. E aí ele mostra como que seria o desenho do cavalo se o cliente dá 1 minuto para ele, para desenhar um cavalo, e como que seria o desenho do cavalo se o cliente dá 1 hora para ele desenhar um cavalo. Então, são resultados um tanto quanto distintos. E aí, quando a gente pega esse exemplo simples de um desenho de um cavalo, a gente pode cair na vala comum, né? Então, a gente vai medir a produtividade do profissional por quantidade de desenho dentro de um certo tempo. Então, é melhor ele desenhar 60 cavalos mal feitos em 1 hora,
ou um cavalo bem feito em 1 hora. O ideal seria alcançar aí uma média, 2 cavalos mais ou menos bem feitos em 1 hora. Então, essa que é a grande questão, a grande dúvida quanto a mensurar a produtividade em serviço. Daí a importância de se definir a variável correta, a variável justa, a variável que está diretamente ligada ao quê? À qualidade do serviço, para poder mensurar a produtividade, já que a percepção de qualidade é a chave do marketing de serviço. Então, o primeiro passo é estipular qual a variável a ser analisada. Então, algumas variáveis, né, como são variáveis, elas são mais fáceis de serem mensuradas. E algumas variáveis, elas são mais adequadas para um serviço do que para outro. Então, em serviços que tratam de alcançar a resolução de algum problema, então, uma variável muito utilizada é a de contato versus resolução. Então, você teve recebeu X contatos e desses contatos foram solucionados Y, né? E isso é muito comum, essa variável para mensurar a produtividade, principalmente em serviço de call center, que aí o atendente fala, você pode responder um breve questionário ao final da ligação, e geralmente a primeira pergunta que se faz é se o seu problema foi resolvido. E isso é um dado que ele não pode ser determinante, mas ele é um sinal, né? O tempo médio de atendimento também é outro, se você consegue ter parâmetros de comparação para verificar se um tempo médio tem sido muito curto ou se tem sido muito longo, e aí conseguir criar aí uma escala, né, de qual que seria ali o prazo mínimo e máximo sugeridos, né, e adequados para aquela prestação de serviço, né, e esse tempo médio de atendimento pode se estender não só para uma ligação, mas para outros serviços mais complexos, que a gente sabe que há uma variável de tempo, né, e que a gente pode verificar se aquela mesma prestação de serviço nos concorrentes, se ela é feita num prazo menor ou maior de tempo, já que muitas vezes o prazo para o cliente é uma variável determinante que vai determinar se ele vai novamente fechar um novo contrato ou não, né? Então você sabe, vocês me pedem 30 dias para entregar uma peça, uma campanha, o resultado, o pedido, e o mesmo pedido em outra empresa, eles me entregam em 15 dias, e o resultado não é um tanto quanto distinto. Então isso gera aí a dissonância cognitiva do cliente, dele às vezes optar por sempre procurar outra que te entregue uma qualidade semelhante num prazo de tempo menor, né? Então, o tempo médio de atendimento, ele tem essa importância. Assim como o tempo médio de espera, né? De você ter que esperar para ser atendido, né? De você, às vezes, existe uma demanda muito maior do que a empresa consegue atender, e aí o próprio atendimento inicial, ele demora muito para ocorrer. Então, você vai... Em alguns serviços, isso chega a um absurdo, dependendo do profissional e da especialização dele, e você precisa de agendar, e ele só tem agenda para 6 meses depois, às vezes 1 ano depois, como são alguns médicos, por exemplo. Então, isso aí, em muitos casos, você está ciente de que você está perdendo clientela, né? E em outros casos mais simples de serviço, ninguém gosta de ficar meia hora, 40 minutos em fila, existe toda uma ciência de gestão de filas para tentar ou reduzir o tempo ou reduzir a percepção de tempo, né, fazer o cliente sofrer menos com aquela espera, né? Então,
não precisa ficar em pé numa fila, a fila é virtual, ele pode ficar sentado, então televisores, músicas, revistas e diversas outras formas de você tentar melhorar essa percepção de tempo desperdiçado, né? Restaurante que você pode tomar um drink enquanto você espera uma mesa, né? Então isso pode ser desde de atendimentos que usam um curto prazo de tempo até os atendimentos que usam um longo prazo de tempo, como foi o exemplo bizarro de alguns médicos que você vai demorar 6, 9, 12 meses para ter a consulta, né? E essa variável tem essa importância também, de você sempre tentar reduzir esse tempo de espera. E índice de recomendação, né? Então, de uma nota é o que a gente vê muito comum, uma nota de 1 a 5, quanto você recomenda o nosso serviço recomendaria para outra pessoa, né? Então, são variáveis já campeãs de utilização para mensurar a produtividade em serviços. Definida a variável ou as variáveis que vão ser analisadas, você tem que determinar qual o período de tempo a analisar. Então, você vai fazer uma análise diária, você vai fazer uma análise semanal, vai fazer uma análise mensal ou até maior do que isso, né? E essa regra ela é importante porque a longo prazo isso vai te dar um resultado e vai te permitir fazer um comparativo. Então, você faz mensal, é comum que você depois possa comparar o resultado mensal do mês de dezembro de 2020 com de dezembro de 2019 e verificar como que isso ocorreu. Então, se a sazonalidade, você faz a comparação do mesmo mês com o ano anterior. Se é um serviço que não é sazonal, você consegue comparar com os meses anteriores. Isso te dá uma visão de produtividade interessante. Sazonalidade, ela existe em serviços tanto quanto em produtos, né? Então, há serviços que são mais procurados em certas épocas do ano, o que é natural pelo impacto que se tem na cultura de férias, na cultura de verão, inverno e por aí vai, né? De Natal, das datas comemorativas, tudo isso gera uma sazonalidade que faz um aumento de busca de serviço numa certa época e diminuição em outras, né? Assim você vai poder mensurar a produção do trabalhador. Então, a produção, o desempenho dele naquela prestação de serviço e também calcular uma capacidade de mão de obra, ou seja, você ter aí um parâmetro de comparação que é essa capacidade mínima e máxima de mão de obra. Você vai saber que um funcionário básico, em início, ele vai conseguir fazer X e aquele melhor, mais desenvolvido, vai conseguir fazer um máximo de Y, né? E isso é importante para você saber quem está fazendo menos do que poderia, para quem está alcançando a média esperada, e aquele que está abaixo da média, você poder fazer um trabalho de gestão de pessoa em cima. E para isso você tem que considerar, para ser justo, ter dados que são realmente válidos, as interrupções nessa produção de serviços, que são as manutenções agendadas do equipamento que se usa, as manutenções não agendadas do equipamento que se usa, a falta de um material necessário para a execução daquele serviço, a quebra de um equipamento necessário para a execução daquele serviço. Essas questões não necessariamente são culpa daquele profissional prestador de serviço, podem estar relacionados a outros fatores internos ou externos. Falta de material pode ser por falta de material no fornecedor, falta de gestão realmente do responsável pela aquisição, pela manutenção desse material. A quebra de equipamento também pode ser falta de investimento, mas também pode ser um mau uso do equipamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para não ser injusto aí na avaliação da produtividade de serviço, ou achar que num mês a produtividade foi muito baixa e aquele mês foi atípico pela falta de material, pelas manutenções agendadas que mantiveram 1, 2 dias a parte da força de trabalho fora, né? Então,
tudo isso impacta na produtividade em serviços e deve ser considerado aí nessa análise de produtividade. Em serviço, já que a gente falou em falta de material, tudo isso está relacionado à gestão, né? E em gestão não há como a gente fugir do PODCE, que é essa sigla criada por Peter Drucker na década de 70, que resume qualquer tipo de serviço a gente tem que percorrer na gestão desse serviço, essas 4 etapas: planejamento, organização, direção e controle, ou seja, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, se a gente parar para observar, qualquer coisa um pouco mais complexa, ou qualquer coisa que a gente leve a sério na nossa vida, a gente segue essas 4 etapas. Eu gosto muito de dar o exemplo de viagem de férias com a família. Ainda mais a gente está aqui perto de umas férias, que, pelo menos um mês usual de férias, e é interessante a gente observar isso, é mais fácil da gente ilustrar. Então, quando a gente vai pensar em férias, a gente começa a fazer o planejamento, né? Então, eu quero as férias ir para onde? Para a praia, para o campo, né? Para o exterior. Então, a gente começa a planejar essas férias, para onde, então, como que eu vou, se eu vou de carro, se eu vou de moto, se eu vou de avião, com quem eu vou, quanto que eu tenho disponível ou planejado para investir nessas férias, né? Então, você faz esse planejamento. Se você faz o planejamento, eu vou de carro para a praia, então, qual o caminho que eu vou? Onde que eu vou abastecer? Quanto que eu vou gastar de combustível? Quantas horas que eu vou gastar? Eu vou dormir no caminho? Eu tenho que preparar lanches? Eu tenho as roupas necessárias para fazer essa viagem? Os meus familiares têm as roupas necessárias? Eles precisam fazer alguma coisa? Comunicar alguém? Fazer algum exame de saúde? Alguma coisa? Tomar uma vacina antes? Então, você faz todo um planejamento para essas férias. Então, feito o planejamento, você vai organizar, e a organização é a organização dos seus recursos financeiros, seus recursos humanos, né? Então, as pessoas, seus recursos materiais. Então, vou fazer a organização disso, a organização das roupas, a organização das pessoas, a organização da viagem, deixar todos cientes de como que vai ser a viagem, né? Eu vou fazer a revisão no carro, né? Então, estou organizando os recursos materiais, financeiros, de pessoal que eu vou precisar para realizar essas férias. E então ocorre a direção. Então você vai acordar no horário estipulado para sair de viagem, vai acordar seus familiares, vai chamá-los, vamos para o carro, vai falar, olha, traz sua mochila, traz sua mala, vai organizar as coisas no carro, vai realizar a viagem, né, dentro do seu planejado. Olha, precisa parar para ir no banheiro? Se parar, vamos ser rápido, vamos gastar só 15 minutos, e aí a gente desconta na parada do almoço, de forma a compensar e a gente não chegar muito tarde do que foi o planejado. Então, você vai dirigir aqueles recursos e aquelas pessoas conforme o seu planejamento, conforme a sua organização. E, por fim, voltou das férias, você vai fazer o controle, né? Então, eu gastei o tanto que eu planejei, gastei menos, então eu orcei mais do que o necessário, eu gastei mais, eu estourei meu cartão de crédito, todo mundo ficou satisfeito, feliz. O que poderia ter sido melhor? O hotel não foi tão bom, a comida não foi tão boa, o que faltou, né? O que eu posso melhorar numa próxima viagem similar? Então, de uma forma informal, todos nós fazemos essas 4 etapas. E já quando você trata de algo profissional, né, da gestão de um serviço que é prestado, você precisa fazer isso de uma forma profissional, de uma maneira mais formal, de forma que você possa realmente acompanhar, que você possa realmente verificar os resultados, que você possa realmente melhorar
de forma a não ter desperdícios, não ter perdas e atender bem o cliente, conseguir manter aí uma saúde financeira para a sua empresa prestadora de serviços. Então, isso é necessário, já que a gente fala de vidas de pessoas, né? Não só a vida profissional, mas a pessoal, porque a profissional impacta muito na pessoal. A gente passa muitas horas do nosso tempo acordado voltados para o trabalho. A gente precisa do trabalho, a maioria de nós precisa do trabalho para sobreviver, e daí a importância de que levar essa questão do policy, da gestão dos serviços a sério, né, e participar disso. E aí, na parte do planejamento, existe o planejamento estratégico das organizações, existe o planejamento de marketing das organizações. Esse planejamento de marketing em organizações de serviços, em especial serviços de comunicação, ele é extremamente importante, né? E como que ocorre esse planejamento de marketing? Aqui tem 7 passos básicos que resumem bem o planejamento de marketing. Primeiro, que a gente tem que partir do planejamento estratégico da organização. É importante que toda organização tenha um planejamento estratégico. E o planejamento de marketing leva esse planejamento estratégico da organização como base. Esse planejamento estratégico da organização tem uma análise SWOT. Se não tem o planejamento, se a empresa não tem um planejamento estratégico, ao se fazer um planejamento estratégico de marketing, você precisa realizar uma análise SWOT, que é a boa e velha análise fofa, como é chamado por muitos no Brasil, que levanta os pontos fortes, fracos, ou forças e fraquezas, e as ameaças e oportunidades. Na análise SWOT, os pontos principais que a gente leva em consideração no planejamento de marketing é a concorrência, que faz parte ali do ambiente competitivo, e o macroambiente como um todo, né? E em seguida, a gente trata da definição ou da revisão do público-alvo e da segmentação do mercado, né? Então, isso é um ponto importante, né? Os serviços não são para todo o mundo, né? Você precisa ter um público-alvo específico. Esse público pode ser amplo, mas você precisa reconhecer seu público, conhecer seu cliente, né? E segmentar esse cliente de certa forma para você conseguir se comunicar com esse cliente. Então, se você conhece o cliente, sabe o que ele faz, onde ele está localizado, né? Essas questões são importantes para você se comunicar com ele da melhor forma possível. Então, você consegue fazer o posicionamento a partir daí, o posicionamento do seu serviço perante o mercado, né? Se seu serviço vai competir por preço, se vai competir por status, por qualidade percebida, você consegue fazer esse posicionamento. Se você vende o seu serviço num preço acima da concorrência, mas por questões estratégicas de marketing, se você vende abaixo, porque você é um novo entrante, precisa ganhar o seu market share, a sua parcela de mercado, então você consegue posicionar a partir daí. E aí você cria os objetivos e as metas de mercado, lembrando que os objetivos são macro e as metas são frações de um objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de longo prazo, eu tenho um objetivo de aumentar o market share em 1% no ano. Então, eu consigo fragmentá-lo por metas mensais, ou bimestrais, ou trimestrais de crescimento, para que no final do ano eu tenha esse crescimento, que era o meu objetivo de market share, né? Então, e a partir daí você vai trabalhar o composto de marketing, ou mix de marketing, como alguns tratam, e a gente vai ver aqui hoje que o composto de marketing de serviço, ele é diferente do famoso 4Ps, do composto de marketing de produto, e por fim fazer aquele controle, que é o controle de orçamento e das métricas, né? Então, para verificar se a gente está alcançando aí as metas e os objetivos, se a gente está cumprindo aquele planejamento de marketing conforme definido. Caso contrário, a gente tem que criar
as ferramentas para que a gente consiga adequar as próximas metas para que aquele objetivo não esteja perdido. Então, eu falei em análise SWOT, esses pontos aqui com asterisco, análise SWOT, segmentação, composto de marketing, é porque a gente vai se aprofundar neles agora, né? A análise SWOT, a gente tem um ambiente interno e um ambiente externo. O ambiente interno é um ambiente dentro da empresa, o ambiente externo é um ambiente fora da empresa. As forças e fraquezas, ou seja, os pontos fortes e os fracos, são dentro da empresa. Sendo dentro da empresa, a empresa tem total controle sobre eles. Ela não depende de ninguém mais, e ela pode tratar desses pontos fortes e desses pontos fracos. Ela pode enaltecer esses pontos fortes, e ela pode melhorar ou maquiar esses pontos fracos, né? Já o ambiente externo, ele é composto pelas ameaças e as oportunidades que precisam ser identificadas no ambiente externo. E o ambiente externo, ele tem duas áreas. A primeira área é o que a gente chama de ambiente competitivo, que é o ambiente externo, mas que está em maior contato com o ambiente interno. Então, a gente pensar aí que a gente está falando em ambiente como se fosse um ovo frito, então a gente tem a gema, que é o ambiente interno, e o ambiente externo é a área da clara que está em contato com a gema. A área da clara mais próxima da gema, que está em contato direto, é um ambiente competitivo. Ele é composto pelos fornecedores, pelos concorrentes, os reguladores, as entidades relacionadas, os prestadores de serviços, os novos entrantes no mercado, que são indivíduos ou organizações que impactam diretamente na nossa empresa, ou que se relacionam diretamente com ela de alguma forma, né? E tem o macroambiente, que é aquela área mais afastada do ambiente interno. Então, é a borda ali do ovo frito, mais afastada da gema, que não são indivíduos, grupos ou organizações, mas sim setores. Então, a gente tem o setor político-legal, o setor econômico, o setor sociocultural, o setor tecnológico, o setor natural e o setor biológico. Então, a gente faz na SWOT uma avaliação profunda no ambiente interno e nesse ambiente externo. No ambiente interno, a estrutura física, né, da organização é um ponto forte, é um ponto fraco. Para algumas organizações, ela é fundamental. Para outras, ela é apenas um ponto de referência, já que o serviço é prestado externamente, porque o cliente não frequenta esse ambiente, essa estrutura física da organização. Então, ela é uma estrutura funcional. Ela serve para o funcionamento da empresa, mas dificilmente recebe seus clientes ali. Agora, em outros, o cliente precisa estar no ambiente físico e ele é extremamente importante para a percepção de qualidade, daí ele ser compreendido como um ponto forte ou um ponto fraco, né? E as finanças, produtos, os serviços prestados, eles são bem avaliados, eles são mal avaliados. Você pode ter um ou outro produto que é mal avaliado, seja um ponto fraco, e aí quando você faz uma matriz BCG, você verifica que ele é um abacaxi e que você precisa retirar ele da sua carteira de serviços, né? Então, daí é importante fazer essa análise SWOT. Os processos, né, os processos internos, eles são pontos fortes ou são pontos fracos? Eles ajudam ou atrapalham? A organização legal da instituição, da empresa, eles são pontos fortes ou pontos fracos? Ela está aberta a novos negócios? Ela consegue entrar em outros setores e atuar setores afins ao seu negócio? Ou não? Ela tem uma restrição legal e ela só pode prestar aquele tipo de serviço, ela não consegue ampliar seu leque de clientes com um maior leque de serviços, né? As pessoas da organização, os colegas, os colaboradores, os empregados, aqueles trabalhadores, eles são ponto forte ou ponto fraco da organização. O serviço que é prestado, ele depende desse pessoal,
o serviço é mais ligado à máquina, a processos e menos a pessoas. As pessoas têm um impacto menor. Então, não, o impacto é gigantesco, o serviço é basicamente as pessoas que os realizam, e daí nós temos isso como ponto forte, mas perdê-las seria um ponto fraco. E aí a gente entra na questão de finanças, e a boa remuneração, a questão de ambiente interno. Isso é feito de maneira a reter aqueles talentos, né? Então a gente tem que fazer essa análise profunda dos pontos fortes e fracos internos da organização, que são aqueles mais fáceis para a organização trabalhar, para ela enaltecer os pontos fortes, para ela melhorar os pontos fracos, ou tentar ocultar os pontos fracos. No ambiente externo, focando aqui no ambiente competitivo, os fornecedores, nós somos dependentes dos fornecedores, nós temos apenas um fornecedor, tem muita empresa que tem apenas um fornecedor. E se esse fornecedor deixar na mão, se esse fornecedor aumenta muito o custo do material que ele fornece, ou do serviço que ele te presta para que você possa prestar outro serviço, isso vai te impactar, né? Você tem um plano B, se esse fornecedor te deixar na mão, você consegue outro fornecedor com a mesma qualidade, com o mesmo custo para você? Eu lembro muito do exemplo do Gurgel, que era uma montadora nacional de carros, criou o primeiro carro elétrico do Brasil, e simplesmente o principal motivo que levou essa montadora à falência é que eles adquiriam peças para os seus carros, que eram peças que os produtores, os fornecedores, forneciam para outras marcas, para a Fiat, para a Ford, para a Volkswagen. E quando a Fiat, a Ford, a Volkswagen viram a Gurgel como uma ameaça, fizeram um contrato de exclusividade com esses fornecedores, e eles não podiam mais vender aquelas peças para a Gurgel. A Gurgel teria que desenvolver novas peças, contratar os fornecedores para produzir suas peças e numa quantidade menor e com um preço mais elevado. Isso era impraticável para manter o preço dos carros como a Gurgel trabalhava. Então, essa dependência de fornecedores, você tem um plano B, um plano C para a falta que um fornecedor pode fazer, é de extrema importância. Eu estava vendo ontem no Jornal da Globo a questão das seringas para vacina de Covid. O Brasil tem só 3 fábricas de seringas. Então, o Brasil encomenda essas seringas dessas fábricas, ou ele tem que realmente importar seringas do exterior, e um plano de vacinação, compra de milhões de unidades, tudo isso tem que ser feito com bastante antecedência, não tem sido feito. Então, a questão dos concorrentes, você tem que mapear os seus concorrentes, saber qual é o preço que eles estão praticando, quais são as promoções que eles estão praticando, quais os pacotes de serviços que eles estão oferecendo. Tudo isso, se os concorrentes estão se unindo, se eles estão se fundindo, se eles estão falindo, tudo isso é importante para você, e esse conhecimento é estratégico a ponto de você definir pacotes de preços, conteúdos desses pacotes, preços, levando em consideração esses dados, e até mesmo se você vai fazer uma força em determinada área geográfica, porque sabe que ali a concorrência está trabalhando em cima dos seus clientes, então você faz uma força de retenção. Tudo isso é importante você ter mapeado aí as ações e as situações dos seus concorrentes. Reguladores, algumas profissões têm agências de regulação do setor, né? Tem entidades, conselhos que atuam de forma como regulação, e que você precisa se atentar às movimentações dessas agências reguladoras, desses conselhos que regulam os seus serviços, as suas profissões, para saber se há alguma ação
possível, suposta, que vai ocorrer, vai te prejudicar ou, pelo contrário, vai servir como uma oportunidade para você, para a sua atuação enquanto prestador de serviço. As entidades relacionadas, ou seja, você como uma empresa, você tem uma série de entidades que estão relacionadas diretamente à sua empresa e que você depende da sua relação com elas para o bom funcionamento da sua empresa, a boa prestação do seu serviço. Um exemplo claro é a questão, por exemplo, dos bancos. Então, você tem crédito no banco, aquele banco, se ele falir, isso vai te prejudicar, né? Então, a gente, pelo menos hoje no Brasil, a gente vive uma situação teoricamente confortável pela pluralidade de bancos que se tem, né? O Banco Central permitindo, inclusive, a abertura de mais e mais bancos a cada dia, com facilidades e bancos digitais, né? Então, tudo isso pode ser visto como uma oportunidade, um aumento aí do oferecimento de crédito, o que te permite aí um crescimento no seu negócio, mas também permite para os seus concorrentes, né? E entra nas entidades relacionadas, bombeiro, que você às vezes precisa de um alvará, governo do Distrito Federal, ou prefeitura de uma cidade, que talvez você precise de uma autorização e que está diretamente relacionado ao bom funcionamento da sua organização, à boa prestação do seu serviço. Os prestadores de serviço para a sua empresa. Então, sua empresa tem aí prestador de serviço de TI, contrata prestador de serviço de TI, de impressão, que é muito comum em empresas de comunicação, de segurança, de internet, de limpeza. E como que um aumento do preço deles vai impactar o seu negócio? Como que a falta de um desses prestadores de serviço vai impactar o seu negócio? Você já tem um plano B para substituir esses prestadores de serviço que são de área meio, mas alguns são de área fim? Então, a empresa de comunicação que depende de impressão, serviço de impressão, e isso é terceirizado, você tem um plano B, um plano C para a falta desse profissional, desse serviço prestado. E os novos entrantes, seu mercado, estão surgindo novos entrantes, mudanças aí podem surgir novos entrantes, um novo entrante seria uma ameaça ou uma oportunidade de você fazer uma parceria, né, de você fazer uma mentoria e ser uma referência para esses novos entrantes. Então, você precisa fazer essa avaliação desse ambiente competitivo com muito cuidado, porque tudo isso pode impactar a sua organização. O macroambiente, como dito, já são os setores, e sendo esses setores, mudanças nesses setores podem impactar o seu negócio. Essas mudanças, elas não são tão rotineiras como as do ambiente competitivo. Daí, o mapeamento desse macroambiente, ele ocorre de uma forma mais regular a médio e longo prazo. Então, você revê isso, às vezes, de 6 em 6 meses, de ano em ano, mas sempre deixando a possibilidade de acender uma luz para uma mudança inesperada, não prevista nesse macroambiente. Então, político legal, uma mudança na legislação vai impactar, vai trazer ameaças ou oportunidades. Então, você está lá. Você sabe que um garoto de 16 anos se declara publicitário e vende serviço de publicidade. E aí vem uma lei que trata de regulamentar o serviço de publicidade. Isso pode te trazer oportunidades, ou isso vai te trazer uma ameaça, né? Uma mudança na legislação. Mudanças na legislação podem acabar com milhares de empresas. Hoje a gente pode falir várias. Hoje a gente tem, por exemplo, armas que o governo atual tem uma certa paixão. Hoje a legislação fala que você só pode comprar arma nacional, a não ser que seja uma importação
por uma questão de coleção, né? Se essa lei é modificada e você tem ocorrendo aí a importação de armas de diversas marcas, uma Taurus da vida vai sentir o impacto dessa mudança da lei. É por isso que nós temos tantos lobistas trabalhando junto do governo federal, preocupados em mudanças em legislação que podem impactar diretamente nos seus negócios. Então, seja negócio de petróleo, de exploração de madeira, vários são os negócios cuja mudança na legislação pode ser impactado como ameaça ou como oportunidade de negócio, de crescimento, de desenvolvimento, né? Mudanças econômicas impactam muito os negócios. Alguns negócios, a gente falou sobre a hierarquia de necessidades de Maslow, né? Então, mudanças econômicas às vezes não impactam tanto negócios como uma drogaria, mas que já que está diretamente relacionada às necessidades fisiológicas, mas impactam outros negócios. E mesmo a drogaria, as drogarias sentiram muito o impacto da pandemia no início. Quando veio a pandemia, que começou a todos fazerem o afastamento social, elas se sentiram no primeiro mês, teve uma grande queda nas vendas, e depois teve um boom com o surgimento das algumas lendas, outras nem tanto, de que o remédio A, B ou C prevenia, ou a vitamina A, B ou C prevenia você de pegar a Covid-19. Então, mudanças no cenário econômico, de inflação ou deflação, aquecimento econômico, esfriamento econômico, isso impacta nas empresas, né? E muitas empresas, quando vê uma mudança econômica, por menor que seja, elas retraem e esperam para ver o que realmente vai acontecer, de forma a tomarem uma decisão depois. E nós temos que estar preparados para isso. Principalmente empresas que tratam de questões relacionadas a câmbio, a dólar. A gente está tendo uma desvalorização do real gigantesco em comparação com o dólar, e aí se você depende de material que é importado, se você depende de algo que seja importado, ou presta um serviço, isso aí pode ser uma grande ameaça. Já se você presta um serviço voltado para o público do exterior, você vai estar aumentando a sua margem de lucro com o câmbio a favor do dólar, como está. Mudanças socioculturais, né? Então, essas mudanças sociais, socioculturais, culturais principalmente, elas impactam nas empresas. É o bom e velho costume do chapéu, né? Até umas décadas atrás, o homem usava chapéu, mulher usava chapéu, o chapéu simplesmente saiu de moda, e quem trabalhava com chapéu sentiu essa mudança sociocultural. Agora parece que a moda começou a querer voltar, né? E começaram a surgir lojas de chapéu, e isso é algo que ocorre de forma como um ciclo, né? Como uma espiral. E mudanças socioculturais impactam também em serviços, né? Se você tem aí uma empresa de comunicação voltada na comunicação convencional, que há décadas se construiu e cresceu por meio do impresso, de comunicação via jornal, hoje a gente está tendo aí uma virada de chave para a comunicação em meio digital. Jornais históricos no mundo inteiro estão parando de imprimir, e você precisa se adequar por essa mudança, que é uma mudança cultural, que é uma mudança também tecnológica, como nós vamos entrar aí no próximo ponto, né? As mudanças tecnológicas, elas são muito rápidas, impactam de uma forma brutal.
Imagine que você tem uma fábrica de disco vinil e surgiu o CD. E com o mesmo equipamento, o mesmo material e a mesma mão de obra, você não pode deixar de produzir disco para passar a produzir CD. Você imagina que você vende Barça e surge a Wikipédia, que você fabrica máquinas de datilografar e surgiu o PC, e por aí vai. Essas mudanças tecnológicas, elas podem impactar de uma forma brutal as organizações, né? Gráficas, elas muitas vezes sentem isso com um novo entrante com um equipamento mais moderno, conseguindo uma produtividade maior num custo menor. Isso reflete no preço para o cliente, que consegue perceber que a qualidade continua a mesma ou é superior, e essa mudança tecnológica impacta no seu negócio. E mudanças naturais, que são a mudança de clima, né? Essas mudanças naturais e biológicas, a biológica é o próprio Covid traz, é uma mudança biológica que vem impactar na nosso dia a dia, mas a mudança biológica também é quando você depende de materiais que são naturais, e com as mudanças biológicas, aquela sua fonte começa a se tornar impraticável de material biológico, e aí você precisa se adequar, já que você não vai ter o acesso, ou não vai ter pelo mesmo custo, né? E a natural, você vende guarda-chuva só em época de chuva, né? As mudanças climáticas, as mudanças na natureza vão impactando também no consumo, nas organizações, nas empresas. Então, vamos olhar a questão do apagão no Amapá e o quanto que isso impactou nos negócios. É algo que está diretamente ligado em mudanças em chuva, raios, mudanças naturais que impactam no fornecimento de energia, que é básico para a maioria dos prestadores de serviço. Então, sem essa análise SWOT, você realmente está um barco à deriva, que não vai saber como se comportar com as mudanças que podem vir. Se você consegue mapear essas mudanças, você consegue planejar ações caso essas mudanças ocorram. E quando elas ocorrem, você já sabia que elas poderiam ocorrer e o que você vai fazer frente a elas. Então, uma situação que vai parecer ameaça para muitos, pode se tornar uma oportunidade para você, ou mesmo uma ameaça menor para você que se planejou o que fazer frente a essa ameaça. E o mesmo no ambiente competitivo, que já é algo diário, que você precisa estar de olho se está ocorrendo ou não, para que as ações sejam colocadas em prática, né? Então, o brasileiro, infelizmente, tem uma cultura de fazer as coisas só depois que ocorre. A gente precisa cair um viaduto para a gente revisar os outros viadutos e ver se algum está caindo. Se não cai um viaduto, a gente não revisa os outros viadutos. E aí, quando você vai revisar, você é pego de surpresa. Como que eu faço isso? Quantas pessoas que eu vou precisar? Quanto que isso vai me custar? E aí você acaba pagando um preço mais caro, sofrendo mais por essa falta de planejamento. Quando você tem isso mapeado como uma ameaça do seu ambiente externo, você já sabe exatamente o que fazer, então você pode prevenir e não sofrer essa ameaça. Ou quando essa ameaça ocorre, você já sabe exatamente o que fazer, e aí sua solução vai te fazer se livrar dessa ameaça de uma forma mais rápida ou mais barata. Da importância da gente ter esse planejamento para o nosso mercado. Na segmentação, né? Então, público-alvo. A gente vai segmentar o nosso público-alvo. A gente tem como segmentação essas 4 segmentações que são mais comuns, são as tradicionais. A segmentação demográfica, então por idade, sexo, renda, religião, ocupação, raça, nacionalidade. A gente sabe que tem serviços que são para
idosos, tem serviços que são para crianças, tem serviços que são para jovens, tem serviços que são para adultos. Isso é claro, a gente não precisa entrar em detalhe. Tem serviços que são para adultos? Tem alguns que são só para maiores de 18, tem outros que são focados em menores de 18. Mas nós temos todo tipo de serviço. Alguns são para uma faixa etária específica, outros nem tanto. Alguns serviços são mais voltados para homens, outros serviços são mais voltados para mulheres. Alguns serviços são voltados para classe A, outros serviços são voltados para classe C, há serviços até voltados para classe D. Então, a renda também impacta na questão como segmentação em serviços. A religião leva a um consumo de produtos e serviços específicos. Então, tem religião que não se corta o cabelo, tem religião que não se usa bijuteria, tem religião que você usa uma roupa específica, e tem religião que você tem que comer comidas específicas. Então, existem serviços voltados para públicos específicos conforme suas religiões. Ocupação, a gente sabe que advogado precisa vestir terno para ir no tribunal. Então, o advogado precisa vestir terno. É típico da sua profissão. O médico costuma ter roupas brancas. E a ocupação, ela leva a alguns consumos que são específicos daquela ocupação. Então, professores compram livros, e se eu vou na leitura, eles falam, tem desconto para professor. E tem desconto para professor porque sabe que professor compra livro, e por aí vai. Cada profissão, cada ocupação tem um perfil de consumo de algo relacionado à sua profissão que é um tanto quanto específico. Raça, não existe, tem serviços especializados para pele negra, para cabelo crespo e por aí vai. Nacionalidade também, existem comidas, roupas, músicas, eventos, cursos, várias coisas são voltadas para pessoas de determinadas nacionalidades ou que sejam estrangeiros dentro de um território, e aí existe todo um mercado de serviços voltado para uma outra nacionalidade ou para estrangeiros dentro de um território. Existem comunidades gigantes de uma nacionalidade específica ou outra dentro de... A gente chega em São Paulo e aí a gente tem o bairro Liberdade dos japoneses. A gente tem comunidade libanesa no Brasil inteiro. Dizem que há mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Então, tudo isso impacta em serviços de alimentação, de vestimenta e outros tipos de serviços que estão ligados à cultura daquela nacionalidade. E geográfica, já uma segmentação mais simples, pela localização do cliente. A gente sabe que muda o perfil de consumo conforme a região, então o sul, nordeste, tem perfis de consumo de produtos e de serviços diferentes, interior, zona rural, grande cidade, interior, região geográfica do país, sul, norte, nordeste, isso impacta aí na questão de prestação de serviços e mesmo por conta de clima, Então, cachecol, você não vai vender cachecol no norte, você não vai vender cachecol no nordeste, você vai vender no sul e por aí vai, algumas coisas você vai ter uma sazonalidade maior em um mercado regional do que em outro. E isso é importante. Alguns tipos de clientes estão também localizados, pensando mais micro, em algumas regiões específicas. Você pega Brasília e você sabe que as casas são concentradas piscinas. Então, serviço de limpeza de piscina. Lago Sul, Lago Norte.
né? Então, seus clientes estão localizados geograficamente, né? Você não vai ter muitos desses serviços na asa sul e na asa norte, que são prédios, né? Há algumas poucas casas, e eu não sei, imagino que talvez quase nenhuma vai ter uma piscina. Então, a prestação de serviço também leva isso em consideração. Em qual região da cidade os meus clientes estão localizados, ou residencialmente, ou profissionalmente, comercialmente, né? Para que eu possa me comunicar com eles conforme os trajetos que eles percorrem, né? Conforme os locais que eles residam ou que eles trabalham. E isso é muito importante para o sucesso do negócio. Psicográfica já é a questão psicológica, quais os interesses pessoais e profissionais dos meus clientes, né? As opiniões, existe o consumo por interesse, o consumo por opinião, o consumo por estilo de vida, o consumo por valores. Então, a pessoa que é vegana, né, ela tem um consumo específico, ela tem preocupações específicas, então ela vai ter um interesse de restaurantes, de compra de mercado, que atenda esse estilo de vida que ela segue, né? E isso muda muito. Então, por exemplo, a gente falou ocupação, um advogado, mas que é vegano, então ele vai ter um consumo como advogado que é demográfico e um outro como vegano que é psicográfico. Um advogado que é motociclista, ele vai ter um consumo que é psicográfico, que são as coisas relacionadas ao hobby dele de motociclismo, que é um estilo de vida. Então, é um tanto quanto distinto essa segmentação demográfica da psicográfica. Alguns serviços, eles são tipicamente psicográficos, estão diretamente relacionados a valores, a interesses, a estilos de vida específicos, que pouco tem a ver com idade, com sexo, com ocupação ou com religião, e mais com opiniões pessoais, né? Então, é algo que você acredita, que você segue, e por isso você segue esse consumo de serviço nesse sentido, ou de produto nesse sentido. E, por fim, comportamental, que é um segmento por comportamento de consumo, né? Um comportamento de consumo por impulsão, um comportamento de consumo, existe aí diversas questões relacionadas ao comportamento de consumo, diversas teorias de comportamento de consumo, e nesse sentido tem um asterisco aí, porque nós vamos nos aprofundar em comportamento de consumo em outra aula, na próxima aula, e por isso a gente não vai tratar tão especificamente disso nessa segmentação. E a gente vem para os 7 P's do composto de marketing de serviços, que traz os 4 P's do composto de marketing, ou do mix de marketing de produtos, mais 3 P's adicionais que são típicos em serviços, que é pessoa, prova física e processo. Então, como que se dá os 7 P's de serviço? A gente tem o serviço como um produto, então as características do serviço, a nível de qualidade do serviço, os acessórios, embalagens que estão relacionadas com o serviço, as garantias, já que garantia de serviço é totalmente distinta de garantia de produto, as linhas do serviço, as marcas relacionadas a serviço, aí entra em branding, né, em gestão de marca, você pode ter marcas diferentes para os diferentes serviços, para os diferentes segmentos que você atua, por exemplo. Praça, então os canais de venda de serviço, exposição, serviço não tem vitrine. Serviço não tem vitrine. Você pode pôr vitrine de produto, você pode pôr vitrine de resultado pós-serviço, mas o serviço em si não tem vitrine. Então, como que você vai expor o seu serviço? São vídeos, você vai mostrar antes e depois, como que você vai mostrar o seu serviço, né? Os intermediários para fazer esse serviço chegar, você tem
uma venda que é intermediária, você tem venda terceirizada, o transporte, né, se você presta um serviço que é externo à sua empresa, ao seu local físico, né? Então, como que ocorre esse transporte? Ele é positivado, né? Ele leva a sua marca. Então, a promoção, né? Como que você faz a questão da comunicação pessoal? Você vai definir essa questão de comunicação pessoal, do one-to-one, do boca a boca, né? O seu marketing pessoal também, né? Como prestador de serviço, a propaganda, né? Qual que é o melhor veículo para realizar propaganda, para se alcançar aquele público segmentado, né? Promoção de vendas. Então, essas promoções, elas ocorrem sazonalmente, periodicamente, como que elas serão realizadas, assessoria de imprensa, quando é o caso, preço, né? Você trabalha com que faixa de preço? É mais caro que a maioria dos seus concorrentes, é mais barato, é na mesma faixa de preço, você tem uma flexibilidade nesse preço, então esse preço ele muda de certa forma, com certa constância, né? Você trabalha com uma diferenciação de preço nesse sentido, você tem um preço mais alto, mas oferece descontos, né? Qual que é a sua política de descontos, né? As pessoas, qual o peso das pessoas, aí a gente já entra algo que é bem específico de serviço. Serviço é uma atividade executada. Essa atividade é executada ou por pessoas ou por máquinas. Mesmo quando é por máquinas, existe uma pessoa ali por trás. Mas muitos serviços são executados 100% por pessoas. E essas pessoas são chaves, são estratégicas para a qualidade percebida do serviço, para a satisfação com aquele serviço. Então, essas pessoas, como que você recruta essas pessoas? Como que você treina essas pessoas? Como que você estimula essas pessoas a se motivarem? Já que a gente viu que a motivação é uma força interna que leva a uma ação, ou seja, você não motiva as pessoas, mas você leva elas, você tenta estimular elas a se motivarem. Como que você recompensa essas pessoas para retê-las, né? Como que você estimula o trabalho em equipe? Ou no seu ramo, é importante que você gere um ambiente de competição ou é importante que você gere um ambiente de colaboração? É importante, as pessoas trabalham individualmente, têm metas individuais, ou é importante que elas trabalhem em equipe, né? O atendimento, treinamento do atendimento, geração de empatia, que é um dos pontos estratégicos da percepção de qualidade em serviço, né? E a gente entra em prova física. Já que o serviço ele é intangível, já que a tangibilidade em serviço é algo difícil, o que a gente gera? A gente gera a tangibilidade via prova física. Então, a gente gera tangibilidade por meio das instalações, quando os clientes vão às instalações. Se você tem um serviço de alimento por drive-thru e só por drive-thru, você não tem que se preocupar com instalações. Positivar, né, pôr sua marca nas instalações. Agora, se o cliente frequenta o seu estabelecimento, então as instalações elas têm essa importância. A sinalização dessas instalações, a sinalização que leva a essas instalações na rua, no prédio, no edifício, né, os equipamentos, na exposição desses equipamentos. Os equipamentos eles são importantes para a percepção de qualidade, né, então ele vê que você tem equipamentos de última geração, equipamentos de ponta, que tem um investimento em equipamentos. Isso tem um peso importante, né? A existência de um ou outro equipamento, ela é determinante na escolha da prestação de serviço, então você precisa levar isso em consideração. Roupas, é um serviço que você deve uniformizar seus prestadores de serviço. Se você não pode ou não deve uniformizar, é um serviço de status, que a roupa vai ter um peso na percepção de qualidade, né? Então, venda de seguro de vida, que é para os ricos, os milionários, a classe A, a classe B, a pessoa não vai chegar lá de bermuda e chinelo para vender seguro de vida, porque a roupa tem um peso nessa questão de percepção de qualidade, porque as pessoas comportamentalmente
gostam de lidar com pessoas que estejam em nível de status social similar. Cartões de visita, né, que é uma coisa física, embalagem, que é uma coisa física, né, que você pode trabalhar isso para aumentar a percepção física, a prova física, para tangibilizar o seu serviço perante os seus clientes. E, por fim, os processos, né? Você tem os fluxos de atividade desenhados, né? Esses fluxos de atividade, eles são enxutos, eles poderiam ser mais eficientes, você pode melhorar. Esses fluxos de atividade, eles são engessados, ou seja, se você precisa modificar, isso gera um certo transtorno para o funcionamento, para a prestação de serviço. Qual é o seu nível de possibilidade de customização? Qual é o seu nível de padronização? O de padronização para garantir uma qualidade mínima. O de customização para garantir uma maior percepção de qualidade. Seu serviço, ele é 100% customizado? Ou ele tem uma qualidade mínima garantida por uma certa padronização? O que você pode fazer quanto a isso, né? Em o serviço tem esse pró e contra da customização e padronização. Ele não é 100% padronizável. Um serviço nunca vai ser igual ao outro. Uma massagem nunca vai ser igual a outra. Uma música cantada nunca vai ser igual a outra. Uma aula dada nunca vai ser igual a outra. Ao mesmo tempo, ele tem uma grande possibilidade de customização que os produtos não têm. Essa customização ela tem que ser controlada. O que você pode customizar? Até quando você pode customizar? E como você vai precificar essa customização nesse nível de customização? Isso é importante. Qual o nível de envolvimento dos clientes nesses processos? Na customização, na decisão de customização, né? na opção de padronização, no fluxo de atividades, ele está envolvido, fisicamente envolvido, distancialmente envolvido, ele pode opinar, ele tem ele tem uma força de decisão, né, em como esse processo vai ser desenvolvido, o serviço vai ser prestado. Isso é importante em serviços. Isso não tem tanta importância em produtos. Isso às vezes nem se aplica em produtos. Daí a importância da gente tratar de pessoas que têm um grande impacto em serviços, tratar de prova física para tangibilizar o serviço e tratar de processo para diferenciar o nosso serviço, completando assim os 4 P's do marketing convencional com esses 3 P's adicionais que são típicos do marketing de serviços. E algumas diferenças óbvias entre o marketing de serviços e o marketing de produtos. Não existe praticamente patente para serviços. Você tem um tipo de patente para aplicativos, mas você não tem patentes para serviços. Você tem patentes para produtos, para invenções, mas não tem praticamente patente para serviços. Ou seja, o serviço que você inventa hoje ele pode ser copiado amanhã. Então, você não consegue navegar no Oceano Azul em serviços como você navega no Oceano Azul em produtos, a não ser que você se diferencie não pelo conteúdo dos serviços que é copiável, e sim pela qualidade percebida na prestação desses serviços. Essa é a grande diferença. Já que o produto ele é copiável, muitos produtos têm patente, conseguem garantir uma exclusividade, pelo menos durante um determinado período de tempo. Medicamento, 2 anos, e por aí vai. Já serviço não, ele pode ser copiado no dia seguinte. Entretanto, se o seu serviço é de alta complexidade, se ele demanda um grande investimento, se ele tem um grande diferencial no atendimento, e principalmente nas habilidades e competências, no treinamento e desenvolvimento das pessoas que os executam, ele não vai ser tão facilmente copiado, ele não vai ser copiado no dia seguinte, ou ele não vai ser copiado no mesmo nível de qualidade percebida que o seu serviço. Daí o grande desafio e daí a grande dependência do serviço para com o marketing, diferente
dos produtos que, em muitos sentidos, pode ter uma dependência maior em outras áreas. Os serviços, eles não possuem embalagem, né? Embalagem física, você não consegue criar uma embalagem física para serviço, mas você consegue marcar um serviço prestado. Você consegue, de certa forma, criar algo tangível, físico, para marcar que aquele serviço foi prestado. Então, é comum que você chegue em alguns hotéis de algumas redes e aí o banheiro que foi limpo, ele tem ali um selo de limpeza, de que ele foi higienizado. É um serviço que não possui embalagem, mas cria-se uma forma de embalar esse serviço, o que melhora a percepção de qualidade do cliente. Em vários serviços, você consegue criar essa forma de embalar, mas você não consegue dar uma embalagem física do serviço como ocorre nos produtos. A política de troca dos produtos não se aplica em serviços, porque você não consegue, como eles não são tangíveis, como eles são heterogêneos, você não consegue o cliente mostrar que esse serviço aqui veio com defeito. Para ele dizer que um serviço veio com defeito, ele tem que levar em consideração um parâmetro. E os parâmetros são mais subjetivos. Isso é bom e isso é ruim. É ruim principalmente no sentido de que quanto mais subjetivo, mais chance do cliente estar insatisfeito com o serviço. Porque mais critérios de avaliação e mais variáveis psicológicas impactam na percepção de qualidade. A percepção de qualidade ela fica mais subjetiva, menos objetiva. Quanto mais objetiva a percepção, melhor vai ser. Em comunicação, a gente tem um grande desafio. Muitas vezes o cliente tem mau gosto. Então você tem um belo resultado e o cliente não gosta. E ele quer algo que tem um mau gosto, ou ele quer muita informação em algo que deveria ter pouca informação, ou quer uma cor que não se adequa à mensagem. E aí você precisa, às vezes, esclarecer o cliente sobre essa questão do serviço, da particularidade, da especialidade do serviço. Essa questão de garantia, diferente, o cliente pega um produto, ele está com defeito, ele, o produto aqui está com defeito, troca o produto para mim. Em serviço ele vai vir, não gostei, não é isso que eu pedi, troca para mim. E trocar um serviço não existe porque o serviço ele é consumido enquanto é executado. Ele já foi consumido, já foi executado. Será um novo serviço. Um novo serviço já demanda mais tempo, mais mão de obra, mais custos. E muitas vezes o primeiro serviço já vai ter sido prestado de forma adequada, mas pela percepção subjetiva você vai sofrer essa questão. Que mostra como a garantia e a política de troca tem que ser diferente, e é diferente entre produtos e entre serviços. E os serviços, como foi dito, eles não são expostos em display. Então você não consegue pôr um serviço numa vitrine. Dessa forma você precisa de algum modo de tangibilizar, de tornar esses serviços visuais. Então foi dito, por exemplo, questão do antes ou depois. Alguns tipos de serviço você pode ter indoor, né? Você pode ter monitores passando vídeos mostrando antes ou depois da prestação de serviço. Você pode ter vídeos ilustrativos do serviço sendo prestado e do resultado posterior ao serviço. Então você pode tentar, de certa forma, trazer depoimentos de clientes que consumiram o serviço e ficaram satisfeitos com o resultado do serviço. Daí a dificuldade, a diferença de você expor em displays, porque a exposição em displays gera qualidade de busca e serviço que pesa a qualidade de credibilidade. Então você tem que buscar expor uma credibilidade e expor essa credibilidade e alcançar a confiança do cliente para querer ter uma experiência de consumo daquele serviço. E esse é um grande desafio no marketing de serviços em comparação com o marketing de produtos, o que traz
grandes diferenças na prática entre serviços e produtos nesse sentido. A origem dos novos serviços. Já a origem dos novos serviços é um tanto quanto similar à origem de novos produtos. A principal origem de novos serviços, em especial no Brasil, é oportunidades de mercado. Então, você vê que existe uma demanda que não está sendo atendida de um serviço em determinado local, em determinada área, em determinado segmento, em determinado público-alvo, e aí você busca enxergando essa oportunidade de mercado e explorar essa oportunidade de mercado. Isso é algo um tanto quanto comum, o surgimento de novos entrantes em um serviço já existente ou o surgimento de novos serviços quando se vislumbra uma nova oportunidade de mercado. Uma mudança no mercado pode ser uma grande ameaça para alguns, mas uma grande oportunidade de mercado para outros. Basta que você tenha olhos para enxergar essas oportunidades de mercado e sabê-las explorar. Já novos serviços, eles também surgem com novas tendências de consumo. E tendência de consumo é algo muito simples, né? A gente está vivendo a pandemia, e nessa pandemia a tendência de consumo tem mudado. Com essa mudança de tendência de consumo, tem surgido novos serviços. Serviços que antes eram feitos em seus próprios pontos de venda, passaram a ser feitos na residência do cliente, no local de escolha do cliente. E até há escritórios gigantescos, mesmo aqui em Brasília, por exemplo, há um escritório gigantesco de TI que gastava milhões com o aluguel do prédio, aluguel de equipamentos, manutenção dos equipamentos, manutenção do prédio, que com a pandemia todos os seus funcionários foram realizar home office. Eles perceberam que isso estava gerando uma economia gigantesca e já decidiram que, mesmo com o final da pandemia, eles não vão retomar o prédio. Eles já fecharam o contrato do prédio, devolveram o prédio e, ao final da pandemia, todos os funcionários vão trabalhar em home office, quando necessário fazer reunião ou alugar um auditório, um pequeno centro de convenções de algum hotel para reunir a equipe. Mas com isso eles já conseguem identificar uma economia gigantesca e conseguiram identificar que não houve aí perda na produtividade dos funcionários, que conseguem entregar um resultado similar ao trabalho presencial. Ou seja, houve aí uma tendência de consumo. Com isso, houve um maior consumo, busca por casas, pessoas que querem deixar de viver em apartamentos e viver em casas ou em apartamentos maiores, já que experimentaram aí um confinamento e sofreram com seus pequenos espaços, busca de melhores serviços de TV a cabo, de internet, exatamente por estarem mais tempo em casa. Então, houve uma total mudança de tendência de consumo, exatamente por uma mudança no setor biológico, que veio gerar essa nova situação. Essas novas tendências de consumo geram novas oportunidades de mercado ou um crescimento em mercados já existentes. E isso é importante a gente enfatizar. Há também mudanças de tendência de consumo que são culturais, né? Se você acaba tendo que passar mais tempo em casa, às vezes você vai ter um sedentarismo maior, e com esse sedentarismo maior vai ter uma tendência de consumo de alimentos diferente, ou vai ter uma tendência de consumo de serviço de nutricionista, ou uma tendência de consumo de serviço de exercícios em casa, né? Então, tudo isso vem promover o surgimento de novos serviços. E, por fim,
novos serviços surgem com o P&D, com pesquisa e desenvolvimento. Não tanto quanto produtos, mas sim. Pesquisa e desenvolvimento gera o surgimento de uma série de novos serviços, né? Principalmente serviços que dependem de produtos para serem executados. E aí, com o surgimento de novos produtos, surge também novos serviços que vêm utilizando esses novos produtos. Então, as mudanças tecnológicas promovidas por P&D geram novos serviços. O Brasil talvez vai experimentar uma redução aí do surgimento de novos serviços por P&D, exatamente pela redução de investimento em P&D no Brasil. O Brasil tem reduzido seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, já que a maior parcela de pesquisa e desenvolvimento no Brasil era feita pelas universidades públicas, que estão sofrendo uma forte redução nos seus orçamentos voltados a P&D, o que tem impactado e vai impactar a longo prazo no surgimento de novos serviços via pesquisa e desenvolvimento. Bom, é isso. Nossa próxima aula é amanhã. Nós vamos ter aula em 3 dias seguidos. Nossa próxima aula é amanhã nesse mesmo horário. E se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição.